Josué capítulo 7, verso de número 7, diz assim: E Josué disse: ó Senhor Deus, afinal, por que trouxeste este povo através do Jordão? Para nos entregar na mão dos amorreus, para nos destruir? Quem dera, Deus, tivéssemos nos contentado e habitado no outro lado do Jordão. E Josué disse: ó Senhor Deus, afinal, por que trouxeste este povo através do Jordão? Para nos entregar na mão dos amorreus, para nos destruir? Quem dera, Deus, tivéssemos nos contentado e habitado no outro lado do Jordão. Alguém diz amém por essa palavra? Glória a Deus. Queridos, esse texto saltou no meu espírito ontem à noite. Josué, após a morte de Moisés, se torna o responsável por conduzir o povo de Deus à herança prometida, à terra prometida. Ele havia aprendido, por muitos anos, crescido, assim como Paulo vai dizer no Novo Testamento, aos pés de Gamaliel. Josué cresce aos pés de Moisés, cresce sendo instruído, direcionado por aquele homem que o próprio Deus, e a Bíblia fala que era um homem que Deus o tratava, ou falava com ele como seu amigo. É aos pés desse homem que Josué aprende, para dar continuidade a não o projeto de Moisés, mas ao projeto de Deus. Era Deus quem havia dito que Israel chegaria à terra que ele havia prometido a Abraão desde o princípio. E Josué aprende, Josué cresce, Moisés morre. A Bíblia diz que o povo fica lamentando, chorando a morte de Moisés por 30 dias, mas chega uma hora que a dor do luto, ela acaba. Chega uma hora que eles têm que se reerguer, e o homem responsável para dar continuidade a esse pós-morte, a esse pós-choro, é Josué. E Deus olha para ele e diz para ele: olha, seja forte, seja corajoso, você vai conduzir esse povo a essa terra, a essa herança. Então esse homem está incumbido de uma palavra de Deus. Esse homem tem uma certeza. Qual é a certeza que Josué tem? Que Deus o levantou. Qual a certeza que Josué tem? Que Deus havia o chamado, e chamado para uma grande obra. A nação de Israel não era uma nação qualquer, não era uma nação pequena. Então ele estava sobre um comissionamento divino, uma palavra divina, um chamado divino. E esse homem então começa a conduzir esse povo nessa trajetória, e talvez um pouco diferente de Moisés, Josué é um homem muito estrategista. Josué é um homem que pensa muito as estratégias de guerra, e ele começa a ter vitória, ele começa a guerrear, e por onde ele passa, a Bíblia diz que Deus vai garantindo vitória nas guerras que ele empenha em fazer. Ele vai sendo vitorioso a cada nova cidade, a cada novo lugar, onde as plantas dos seus pés pisam, onde Israel, seguido por ele, chega, esse povo vitorioso. Só que o capítulo 7 é um capítulo que narra uma pós-grande vitória. Quando Israel sai de Jericó, e você conhece bem a história, aquelas muralhas, pensa que coisa linda, Israel diante de um muro, uma muralha, como a Bíblia diz, esse muro vai se romper diante dos seus olhos, eles vão conquistar aquela grande cidade. O povo provavelmente, com certeza, celebrou bastante, adorou bastante ao Senhor. Isso é o capítulo 6, o capítulo anterior ao que nós lemos. Só que o capítulo 7, parece que toda essa vitória, toda essa celebração, ela tem um fim, ou pelo menos uma pausa. Porque quando se entra no capítulo 7, a primeira coisa que a Bíblia fala, e a história é bastante conhecida, é
a ideia ou o pecado de Acã. Acã é aquele que vai colocar lá na sua tenda, na sua bolsa, aquilo que a Bíblia diz, a belíssima capa babilônica, ouro e prata. Coisas essas que Deus havia dito que não eram para ser levadas. Coisas essas que Deus havia dito que não eram para ser pegas. Era o que ele tratou como despojo de guerra. Só que Josué não sabe disso até então. E quando Josué parte da cidade de Jericó, ele vai em direção à cidade de Ai. E ele olha para os homens e diz assim: olha, façam o seguinte, vão vocês à frente espiar essa terra, para que a gente veja como é esse lugar, como nós vamos planejar a nossa próxima estratégia de guerra. Esses homens sobem. Quando esses espias sobem, eles chegam diante da cidade de Ai, eles percebem que não é uma cidade tão grande. Não há uma grande muralha como a muralha de Jericó. Não há um grande exército como o exército de Jericó. Só tem um problema. Eles voltam então e dizem para Josué assim: Josué, a cidade é pequena, o povo é fraco, não há necessidade da gente cansar todo um exército em prol de uma pequena cidade. A estratégia é a seguinte: envia aí 3.000 homens para que eles vão lutar e certamente eles vão vencer a guerra. Certamente eles vão vencer a peleja. Josué então diz: olha, ok, já que não há necessidade da gente cansar o exército inteiro, a gente leva esses 3.000 homens. A perspectiva na mente de Josué era de vitória. A perspectiva na mente de Josué, ao fim de mais uma incursão contra aquele povo, era celebração, era vitória. Só que a Bíblia diz que eles vão subir, e quando eles sobem, aquela pequena cidade coloca todo um exército, 3.000 homens, para fugirem. Israel não vence a guerra. Israel não tem celebração. Israel não tem gritos de vitória, não tem brados de vitória no acampamento. Pelo contrário, há um povo que antes era destemido, agora está acanhado, com a sua cabeça baixa. E é nesse contexto que Josué aparece. Quando ele vê todo aquele povo diante dele, a Bíblia diz que ele começa a orar. E ele ora o que nós lemos no verso de número 7. Ele começa a dizer: ah, Senhor Deus, por quê? Por que trouxeste todo este povo através do Jordão? Para nos entregar na mão dos nossos inimigos, dos amorreus, para eles nos destruírem? Quem dera nós tivéssemos ficado lá do outro lado do Jordão. A gente estaria muito mais contente, muito mais feliz, muito mais alegre. E sabe por que a grande questão? É que pense um homem que está acostumado a vencer. Pense um homem que está acostumado a cada guerra, a cada batalha, celebrar o sabor da vitória. Pense o que é um homem a cada guerra, ele celebrar tudo que Deus está fazendo, glorificar ao nome do Senhor. Só que agora é diferente. O que é que Josué experimenta? O sabor amargo de uma derrota. E o que é que ele faz? Vai questionar a Deus. Vai dizer: Deus, por quê? Obviamente que depois, lá na frente, ele sabia que o motivo era o pecado de Acã. Mas quando ele faz a oração, ele não sabe disso. Porque depois Deus vai dizer para ele que há coisas consagradas ali. E é interessante como que uma dor, como que um momento contrário, difícil na vida de um homem, de um líder como Josué, fez com que esse homem fizesse essa oração. Fez com que esse homem questionasse a Deus como talvez ele nunca havia feito. Era só um dia em que uma batalha foi perdida, não toda a guerra, não toda a promessa, era um dia. Foi uma cidade, mas uma cidade foi bastante, através da dor que ele sente da derrota, de se sentir no direito de questionar a Deus. E Josué olha para Deus e sabe o que ele está dizendo? Josué está cogitando o fato de nunca ter avançado. Na perspectiva de Josué, era melhor nem ter chegado diante daquela cidade. Na perspectiva de Josué, era muito melhor nunca ter os muros de Jericó terem sido derrubados. Na perspectiva de Josué, era muito melhor eles nem terem chegado onde chegaram.
Ele olha e diz para Deus dessa forma: Senhor, eu preferia estar do outro lado do Jordão. Ele olha para Deus e pergunta: por que é que o Senhor nos trouxe a esse lugar? É como se Josué dissesse para Deus assim: olha, Senhor, o Senhor poderia ter nos deixado do outro lado, era muito melhor, era menos vergonhoso. Seria melhor. Só que é interessante, porque após uma derrota, perceba bem, eu não estou falando de uma guerra toda, eu não estou falando que eles estão perdendo a terra prometida, não é isso. Eu estou dizendo que em um determinado momento, uma lacuna da história das guerras de Israel, eles foram derrotados. E isso é suficiente para esse homem querer colocar a Deus contra a parede. Uma derrota fez com que a visão de Josué em relação à jornada ficasse turva. O que Josué está fazendo? Ele está romantizando aquilo que Deus deixou para trás. O Jordão já havia ficado para trás. Aquele grande rio já havia passado. Assim como Jericó também já havia ficado para trás. Tudo isso era história passada, era vitória passada, mas uma derrota fez esse homem olhar para trás e romantizar o que Deus havia deixado lá no passado. Pastor, o que o senhor está dizendo é o que exatamente, muitas vezes, acontece na nossa vida. Nós desprezamos o caminho percorrido. Você olha para a sua vida e não percebe o quanto você já caminhou, o quanto você já superou, o quanto você já venceu. Mas pastor, esse momento na minha vida eu não esperava, e talvez você faça como Josué fez, uma oração que diga: por que, Deus? Por que é que o Senhor não nos deixou lá atrás? Seria muito melhor. Para a gente chegar nesse lugar e sofrer o que a gente está sofrendo, o amargo da derrota. Quantas vezes a gente não despreza o caminho que nós já percorremos, como se um único acontecimento fosse suficientemente para colocar Deus contra a parede, e não olhar todas as vitórias que Deus já te deu. Você pode hoje não estar vivendo o melhor momento da sua vida. Talvez o seu casamento hoje não é o casamento dos sonhos. Talvez a sua vida financeira hoje não é a vida financeira dos sonhos. Talvez a sua saúde hoje não está como do jeito que você queria, do jeito que você gostaria. Talvez hoje você não mora, não desfruta das melhores coisas que você gostaria. Mas isso não significa ou não te dá motivo de desprezar toda a jornada que você já caminhou. Isso não te dá motivo de dizer, como esse homem disse para Deus: por que o Senhor nos fez atravessar? Israel, o próprio Moisés e agora Josué estão fazendo isso. Lembra de Israel? Atravessaram, saíram do Egito, e quando eles caminham um certo momento, o que é que eles dizem para Deus? Poxa, Senhor, por que é que o Senhor nos fez parar aqui? O Senhor não poderia ter deixado a gente morrer lá no Egito? O que é que Israel está fazendo? Dizendo para Deus assim: eu preferia ter ficado lá no meu passado. Eu preferia não ter saído do Egito do que estar aqui. O que é que Israel faz? Olha para Deus e diz: não, Deus, o passado era melhor. Aí tem gente olhando para Deus dizendo exatamente a mesma coisa. Não, lá atrás, Deus, olha o que eu estou vivendo hoje. Aí Deus nos convida numa noite como essa a colocar a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa razão para funcionar. Para te perguntar: vale a pena voltar? Vale a pena olhar para Deus e dizer: por que é que o Senhor nos trouxe aqui? Será mesmo que toda a jornada que você traçou até esse dia, até esse momento, não te fizeram um crente melhor? Será que toda a jornada que você percorreu até aqui não te transformou em alguém maior? Alguém mais maduro?
mais sensato? Será que toda a jornada que você caminhou, que você trilhou até aqui, é digna de ser jogada na lata do lixo? Será que você, ao longo dessa trajetória, não desfrutou milagres extraordinários de Deus? Porque agora uma situação da sua vida não saiu como você queria, é justo colocar Deus contra a parede? Porque a doença bateu na sua porta? Porque o desemprego chegou? Porque a saúde não está tão boa? Porque a sua casa parece estar de pernas para o ar? Volte um pouco a sua vida e observe, perceba se você já não viveu coisas extraordinárias demais de Deus para querer voltar para trás, para desprezar aquilo que Deus está construindo na jornada. E eu tenho dito aqui ao longo de muito tempo, a beleza da jornada, ela não pode ser desprezada. Você não é a mesma pessoa de anos atrás. Não é. Você não é o mesmo crente de anos atrás. Bom, pelo menos não deveria ser. Josué está olhando para Deus, e o próprio Moisés, o seu professor, um dia olhou para Deus e disse: poxa Deus, eu não aguento esse povo não. Não, eu não queria nem ser líder desse povo. Que povinho complicado, difícil, Deus. Moisés. Aí Josué aprendeu direitinho, porque agora ele olha para Deus e fala: não, era melhor a gente ter ficado lá. Nós precisamos entender que aquilo que nós estamos traçando enquanto vida cristã, a jornada que Deus está nos propondo, ainda que entre altos e baixos, entre dores e alegrias, entre celebrações e tristezas, faz parte da jornada. Talvez há algo aí que você não percebeu nessa lacuna, nesse trajeto. Só que Josué não percebe isso. Ele prefere olhar para Deus e dizer: Deus, por quê? Talvez exatamente seja a oração que você está fazendo essa noite. E quando a gente entende que não se pode desprezar o caminho percorrido, as guerras travadas, a beleza da jornada, o que é que Josué está fazendo? Ele está olhando para Deus, olhando para o caminho. E o problema de Josué é querer transformar o lugar da travessia no lugar de permanência. Como assim, pastor? Deus deu uma ordem desde o princípio. Deus disse que eles chegariam na terra prometida, sim ou não? Eles estavam na terra prometida? Entre aspas, sim. Só que aquele não era o final, geograficamente, do lugar onde Deus havia dito. Ainda existia terra para conquistar. Ainda existia guerra para travar. E o que Josué está dizendo para Deus é: eu prefiro voltar ao Jordão do que continuar trilhando o caminho que o Senhor me propôs. Josué está dizendo para Deus: eu prefiro voltar lá atrás, ficar quietinho no Jordão, do que ir travando guerra, do que ir vencendo, do que ir conquistando o lugar que o Senhor tem para mim. E sabe o que eu percebo ao observar isso? Irmão, nós precisamos discernir com muita clareza os tempos e os lugares que Deus está determinando para a nossa vida. Pastor, o que o senhor está dizendo? Existem pessoas que estão transformando o lugar de travessia no lugar de habitação. Tem gente que deveria ter saído de alguns lugares há muito tempo, transformou esse lugar no seu lugar de habitação. Existem situações na nossa vida, existem ciclos, pessoas, lugares, situações que na jornada são travessia. Existem lugares na nossa vida que são passageiros.
faz parte da jornada, mas não é o fim da jornada. Você vai passar ali, mas não habitar ali. Você vai transicionar naquele lugar, não permanecer ali. E Josué está dizendo para Deus: eu prefiro voltar lá, Senhor. Só que ele parece que ainda não havia entendido. Josué, o seu Jordão é uma travessia. Quanta gente hoje está pensando, imaginando, viver, estar em lugares e diz assim: não, está tudo bem, é aqui que eu quero ficar. E Deus está sinalizando com muita clareza: ei, isso é uma passagem, é uma travessia, não faz parte do plano, do propósito final. Mas você se apegou a esse lugar, você se apegou a essa situação. Lembra de Atos capítulo 27? Quando Paulo, ele está indo para Roma, porque agora ele está dentro daquele navio, e a Bíblia diz que quando Paulo chega, Atos capítulo 27, o capítulo todo, em um determinado momento daquela viagem, a Bíblia diz que eles chegam num lugar chamado Bons Portos. Percebe a beleza do nome, sim ou não? Bons Portos. E eles param ali por um determinado momento. Só que alguns versículos abaixo, a Bíblia diz que eles perceberam que aquele lugar não era bom para passar o inverno. E atracaram dali, saíram dali. E sabe o que é interessante? Perceba que o nome propositadamente é bom. O lugar, até no nome, é bom. A percepção que se tem é de um lugar bom. Só que aquele lugar não é propício. Aquele lugar não é um lugar para se parar e permanecer ali. E a percepção que nós devemos ter é exatamente a mesma. Tem lugares que são bons, sim. Só que é passagem, não é destino. Tem lugares que são bons, mas é passageiro, não é destino. Tem lugares que para você vão parecer maravilhosos. Só que o que a gente faz? A gente se acostuma. A gente acha e transforma esses lugares no destino final. Josué queria fazer a mesma coisa. Deus, eu volto lá porque lá é bom. Até porque ainda existiam as 2 tribos e a meia tribo de Manassés que ainda estava do outro lado do Jordão. Haviam fixado o território ali. Escute o que eu vou dizer e pegue essa palavra no seu espírito. Esteja muito bem alinhado ao propósito de Deus e ao coração de Deus. Porque talvez o que hoje você está chamando como bom, não é seu destino. Não é para fixar moradia. Existem lugares na nossa vida que são transições. Transitórios. É por um tempo. E posso dizer para você, aprender a viver as transições de Deus não são fáceis. Sabe por quê? É a hora que Deus mexe mais com a gente na nossa estabilidade, no nosso conforto. São esses lugares que a gente fixa residência, fixa moradia, prefere ficar porque o lugar é bom. Só que Deus, para conduzir a gente para o seu destino, o seu propósito, Ele tem que tirar a gente desses lugares, que Ele definiu como transitório, mas nós definimos como destino, nós definimos como habitação. Tem gente que se apegou demais ao lugar do Jordão, e pergunta a Deus, por quê? Por quê, Senhor? Eu gosto tanto daqui. Eu acho esse lugar tão bom. A minha vida aqui é tão boa, tão segura, tão certinha, tudo tão organizado, tudo tão perfeito.
é passagem, é transitório. E eu preciso perguntar a você essa noite, se Deus balançar esse lugar, se Deus tocar na sua segurança, no conforto que você estabeleceu, porque talvez você esteja exatamente como Josué, poxa Deus, lá era melhor. Josué disse, olha, meu Deus, olha o que esse homem fala, na última parte do versículo. Quem dera, Deus, tivéssemos nos contentado e habitado no outro lado do Jordão. Antes, nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. A margem do Jordão, do outro lado do Jordão, era um tempo de espera, não de habitação. Era um tempo de, diga forte, espera. Ah, você pode dizer melhor, diga espera. A Bíblia não diz, pelo menos não que eu me lembre, quanto tempo Israel fica do outro lado do Jordão. Quanto tempo Israel fica ali, a tal ponto de gerar em Josué um sentimento de querer estar ali. E a compreensão de que é um tempo de espera e não de habitação, define para nós duas coisas. O quê? Perceba que estagnação é diferente de espera. É, sim. O Jordão era um tempo de espera. O que é estagnação? É medo de avançar, oriundo de um falso contentamento. O que é a espera? É fruto da obediência à direção divina. A estagnação é medo de seguir, medo de continuar, medo de avançar. A espera não. A espera é alguém que, sob uma palavra de Deus, decide permanecer naquele lugar, não se sabe quanto tempo, mas se sabe que aquele lugar é o lugar da palavra de Deus. E cuidado, porque estar parado não é o mesmo que estar estagnado. Há uma grande diferença. Lembra de Israel? Israel, quando está peregrinando no deserto, por várias vezes eles pararam. Por várias vezes eles estavam detidos no mesmo lugar. Só que isso não era estagnação, isso era espera. Deus deu um sinal para Israel e disse para eles: olhem para os céus. A nuvem que está sobre vocês é o comando que vocês vão obedecer. À medida que essa nuvem caminha, façam o quê? Desmontem o acampamento e se movam, avancem. Se essa nuvem se deter, vocês permaneçam debaixo dela. Só que a ordem de Deus era clara. Deus nunca dizia quanto tempo essa nuvem ia ficar parada. Ela poderia parar um dia, 2, 5 meses, anos. E enquanto essa nuvem parasse, Israel deveria permanecer debaixo dela. Israel deveria permanecer, teoricamente, parados. Mas a grande diferença é essa. É que Israel estava sob a palavra e a direção de Deus. Se Deus decidisse que o lugar de estar parado ali, o tempo de estar parado ali era um ano eles deveriam ficar parados. E alguém poderia dizer: poxa, mas a gente não está avançando. Tem 1 ano que nós estamos parados aqui. Só que essa é a diferença. Tem gente que não avança por medo.
Tem gente que parou porque não consegue avançar. Por quê, pastor? Porque acha que o lugar que está é destino. Acha que o lugar que está é o lugar que Deus disse que chegaria. E a verdade é que quem vive sob a direção de Deus não está estagnado. Quem vive sob a direção de Deus está descansando para continuar avançando. Se você está sob uma palavra de Deus e o lugar onde Deus te colocou, irmão, não interessa. Não interessa se essa nuvem vai parar um ano. Fique sob ela. Fique debaixo dela. Ainda que te dê uma sensação de você não se mover, de não avançar, você está sob a direção de Deus, permaneça aí. Agora, faça a questão de entender se esse é o lugar que Deus quer que você esteja. Se esse é, ou se essa é a direção de Deus para você. Não há um lugar tão seguro quanto está sob a direção de Deus. Josué olha e diz: não, eu queria ficar lá. Eu queria voltar a Deus. O Jordão me parecia muito melhor. Sonde a sua vida. Quem sabe você não está estagnado, achando que está vivendo um tempo de espera. Quem sabe a ordem de Deus para você não é exatamente a ordem de Deus que Ele disse para Israel. Quando esses homens, quando Deus dá uma palavra de liberalidade, de liberdade, de libertação, quando Deus quer tirar Israel do Egito, o que é que Deus faz? Fujam, saiam. O que é que Israel faz quando está diante do mar? Olha para frente, o mar vermelho, olha para trás, o exército inimigo, olha para os lados, cercado de montanhas, e o que é que eles fazem? Olha para Moisés, Moisés faz o quê? Olha para Deus, e diz: Deus, e agora? A gente faz o quê? A gente vai ficar estagnado aqui, parado nesse lugar? O que é que Deus responde para Moisés? Moisés, Moisés, você não entendeu nada ainda. Eu já liberei a palavra de liberdade lá atrás. Você está clamando a mim por quê? Diga ao povo que marche. Passou com a ordem de Deus. Se você está sob uma palavra de Deus, avance, meu irmão. Ah, pastor, mas... Aí vem as desculpas, a falta de fé, e tantas outras coisas ao redor da nossa vida, e nós ainda não entendemos que Deus está dizendo: é tempo de você avançar. Não é tempo mais de você ficar estagnado. Esse medo que prende você, que quer trazer você de volta a um lugar que eu já te tirei, de um lugar que onde a minha palavra já não está mais lá com você. Esse lugar que você quer firmar, fixar a sua residência, os seus pés. A palavra de Deus é muito clara. Estar sobre a direção de Deus é avançar, é ir para frente. Agora, a verdade é, por que é que Josué prefere ficar ali? Por que é que Josué prefere estar naquele lugar? A dor de um dia difícil, ela gerou em Josué um sentimento. A dor de uma derrota, de uma página não tão viva na história desse homem, fez com que ele, como ele mesmo disse, o que é que ele tem? Contentamento. Só que a verdade é, isso não é um contentamento, mas sim um falso contentamento. Josué olha para o seu Jordão, querendo voltar, e o que é que ele sente? Uma segurança. Do outro lado parecia melhor.
Do outro lado, os inimigos não gritavam, fazendo a gente fugir. Do outro lado, não parecia que o Senhor havia abandonado a gente. Do outro lado, não parecia que nós estávamos desamparados. Afinal de contas, do outro lado, estavam as tribos, Rúben, Gade, a meia tribo de Manassés. Eles sim estão seguros. Eles sim estão com seus territórios fixados. Deus, do outro lado, a gente era seguro. A gente faz o quê? A gente volta. Na mente de Josué, o outro lado é melhor. Na mente de Josué, a vida que ele havia passado, a jornada que ele havia trilhado lá atrás, era melhor do que aquela que Deus havia proposto para ele hoje. Então, esse falso contentamento de Josué dá a ele uma sensação de estabilidade, de segurança. E como eu percebo que muitos ainda têm a ideia de que recuar é sinônimo de proteção. De que voltar atrás parece mais estável, mais seguro do que o lugar onde você está. Mas, pastor, quando eu estava lá atrás, eu não vivia o que eu vivo hoje. Do outro lado do meu Jordão, eu não tinha que me preocupar com as coisas que eu estou me preocupando hoje. Do outro lado do meu Jordão, eu tinha a segurança, ou pelo menos a sensação de segurança, a sensação de paz. Duro foi o golpe de ter que enfrentar inimigos numa batalha que eu nem sabia que eu não resistiria, que eu seria atacado. Então, recuar é melhor. E a verdade é que, como disse, recuar não é sinônimo de proteção. Voltar atrás às margens do seu Jordão não é sinônimo de estabilidade, nem de segurança, nem de paz. Foi parte de uma jornada que você viveu, de uma situação que você enfrentou, de um problema que você superou. Agora, ao longo dessa trajetória, vão aparecer outros. Mas lembre-se, Deus já te tirou de lá. Esse lugar era um lugar de travessia, passageiro, transitório. Será mesmo que voltar vale a pena? Será mesmo que você se sentiria tão contente a ponto de dizer para Deus: eu prefiro o meu Jordão? Porque um dia as coisas não saíram como você pensou que saíram. Porque um dia as forças do seu exército foram balançadas. Porque um dia as estruturas da sua casa começaram a se mover. Será mesmo que existe um contentamento no recuo? Será mesmo que existe um contentamento na volta? Vale a pena voltar atrás? Vale a pena abrir mão desse lugar que hoje é o lugar que Deus estabeleceu para que você estivesse? Ainda que nesse lugar você não tenha percebido que algo estava errado ali dentro, e Deus permitiu o que permitiu. E Deus não permitiu para você voltar, Deus permitiu para você restaurar. Deus não permitiu para te fazer voltar ao Jordão, mas para que você avance dentro desse lugar e arrume o que estava fora. Arrume aquilo que não estava em acordo com aquilo que Ele disse. Você não percebeu que havia algo escondido dentro do seu arraial.
Só que o fato de não perceber que existia algo ali dentro que estava errado, não te dá o direito de querer voltar. Porque no seu coração você se sente protegido nesse lugar. Porque o seu Jordão te deu uma estabilidade. Ou uma falsa estabilidade. Pastor, o que o senhor está dizendo? Deus está olhando para nós exatamente essa noite e nos fazendo um convite. Quando a sua dor, esse sentimento, brotar no seu coração, porque algo fugiu da normalidade das coisas, se a sua dor está te querendo fazer voltar, lembre-se de onde Deus tirou você. Se a sua dor está querendo fazer você recuar, lembre-se, você não está mais no Jordão, foi uma fase vencida. Lembre-se que ainda que você esteja diante de Ai, numa situação difícil, o inimigo te acertou, a dor chegou. Como Josué, no verso 6, você pode ter rasgado as suas vestes, caído com o seu rosto em terra diante de Deus. Chorado bastante, mas lembre-se, o Jordão passou, Jericó passou. Essa caminhada que você trilhou desde aquele dia, isso tudo faz parte da jornada. Recuar não é uma opção, porque não é proteção. Existe um lugar e um convite de Deus que é: continue avançando. Mas Deus, existem dores, continue avançando. Deus, houve um tempo na minha vida, na minha Ai, na minha cidade, que as coisas não saíram como eu queria, continue avançando. Erga a sua cabeça, permaneça de pé. Foi uma batalha que o seu inimigo te atingiu, não foi a guerra que você perdeu. Foi uma batalha que o seu adversário pode ter conseguido te atingir, te ferir, te sangrar, te machucar, mas ainda há uma ordem de Deus. Lembre-se, passagem não é destino. Esse não é o lugar final que Deus estabeleceu para você. Esse lugar de luta, de dor, de sofrimento, não é o destino final. A certeza de que Deus está nos convidando a avançar, a permanecer e a prosseguir. Não se apegue a lugares onde Deus está querendo tirar você. Não se dê o prazer de querer estacionar por causa de um dia escuro na sua história. Talvez você olhe e diga: mas eu não merecia isso. Tem coisas que fazem parte da nossa jornada. Dias escuros também existem. Dias em que você se sente fraco na batalha, existem. Dias em que a necessidade de rasgar sua alma diante de Deus, porque as coisas não saíram como você queria, também existem. Eles são necessários para que a gente sonde o interior do nosso arraial. Eles são necessários para que a gente faça uma limpeza onde a gente talvez nem percebeu que havia necessidade. Existem momentos que para avançar, você precisa tirar para fora aquilo que está escondido. Então, por favor, querido, você pode estar vivendo dias escuros na sua vida. A palavra de Deus para nós essa noite é: continue avançando. Está na hora de você levantar a sua cabeça. A síndrome do coitadismo precisa acabar hoje.
a síndrome de eu não consigo, não suporto, não dou conta. Meu irmão, pare com isso. Lembra que Deus te tirou do Egito? Lembra que não foi você quem saiu, foi Ele quem te tirou com mão forte. Lembra de que lá você era prisioneiro. Lembra de que lá você tinha que viver, olha, cabisbaixo, olhando para baixo. Lembra que lá atrás nem valor você tinha, nem nome você tinha. E o que é que Deus fez? Te deu uma palavra. Aqui não é o seu lugar. Tem um lugar melhor para você, uma terra que mana leite e mel. Você decide, meu irmão, se vai continuar avançando em direção ao seu destino ou vai voltar para trás. A decisão é sua. Fica de pé, eu quero orar com você nessa noite. Curve a sua cabeça. E talvez você está como Josué essa noite, derramando a sua queixa diante de Deus, porque na sua trajetória apareceu um dia escuro. O seu inimigo te acertou. Mas eu quero que essa palavra entre no seu espírito nessa noite. A ordem de Deus para nós é: continue avançando. Esse lugar não é o seu destino. Esse lugar não é o fim das coisas. Como Paulo disse, nós somos abatidos, mas não somos destruídos. Perseguidos, mas não somos abandonados. Esse é o lugar que você sofreu, mas existe mais para caminhar. Existem guerras que ainda serão travadas. Existem caminhos que você precisa trilhar. Erga a sua cabeça. Erga a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, debaixo do peso da Tua palavra nessa noite, eu quero declarar isso. Senhor, o Senhor nos trouxe nesse lugar com o intento de nos ensinar, Senhor, que ainda existe uma jornada a ser trilhada. Ainda existem guerras a serem travadas, vitórias a serem conquistadas e celebrações para serem cantadas. E eu creio nisso nessa noite, porque é a Tua palavra. Pai, se porventura alguém aqui entrou como esse homem naquele dia, como Josué, colocando diante do Senhor as suas queixas, colocando diante do Senhor as suas palavras, rasgando o seu coração. Pai, coloca no nosso espírito a nossa certeza de que existem lugares que são transitórios, de que o destino que o Senhor nos deu é maior e é melhor do que os dias escuros. O lugar que o Senhor nos prometeu, a palavra de ordem sobre a nossa vida, é que a gente vai chegar até o final. E de que nesse lugar, o nome do Senhor será glorificado. Independente dos dias escuros, nós vamos continuar avançando. Nós vamos continuar caminhando, porque nós estamos debaixo de uma orientação e da palavra do Senhor. E é nisso que eu creio, Senhor. Que nós sejamos fortalecidos, edificados, para continuar avançando diante das nossas guerras. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você acredita nisso? Mas de verdade mesmo, glorifica Jesus aí do seu lugar, o mais alto que você puder, em nome de Jesus.